Atenção, nós vamos ao vivo ao Ministério Público do Estado com a repórter Carla Mesquita. Um problema gravíssimo de toda a cidade de Aracaju. Está acontecendo agora uma audiência para tratar de vários temas, inclusive, Carla, naquele monte de fio, o centro da cidade, ninguém um caba com de 1,94 m caminhando, parecendo andando em feira livre, né? Tendo que baixar a cabeça para não bater a cabeça na barraca. No centro de Aracaju é um monte de fio pendurado e a gente não sabe de quem é a culpa. Você sabe de quem é a culpa, Carla? É da Prefeitura, é da Energisa, das empresas de telecomunicações. De quem é a culpa, Carla? Uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde também para você, Fábio, e todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. E é exatamente, a gente vai falar sobre este assunto dos fios, vamos saber, né, o andamento dessa audiência. E além desse assunto, desses fios que são soltos e expostos pelas ruas da cidade, também tem mais dois assuntos importantes ligados ao direito do consumidor, que estão sendo acompanhados de perto pelo Ministério Público de Sergipe, que tem a ver com um hotel na Orla de Atalaia, a interdição desse hotel pelo abastecimento irregular da água, e também uma agência de turismos que vendia pacotes, não cumpriu com os contratos, trazendo prejuízos aos clientes. E quem vai informar para todos nós agora o andamento dessas ações é a promotora de justiça Elza Missano, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Me fala um pouco sobre o resultado dessas audiências, primeiramente com relação aos fios, né, o andamento, como é o monitoramento também dessas ações de retirada desses fios. Boa tarde ao Fábio, boa tarde a todos. O Ministério Público vem ao longo desse ano trabalhando com essa questão dos fios soltos, né, nas vias públicas, que não só causam insegurança às pessoas, aos consumidores, aos cidadãos, mas também um aspecto visual para a cidade muito feio, né? Muito deselegante também para a cidade, mas sobretudo a segurança das pessoas que nunca sabem se aquele fio está energizado ou não. Então, diante dessa situação, o Ministério Público convocou, hoje nós estamos fazendo aqui a quarta ou a quinta audiência com a Energisa, a Guarda Municipal, a Imurb, para que seja formalizado o acordo de cooperação técnica. As empresas operadoras já foram oficiadas pela Anatel também, para que se retire esse material que está em desuso, e a partir desse momento, agora, a cidade já foi mapeada pela Energisa, esses acordos de cooperação eles serão formados para, a partir desse momento, nós já darmos início, aí sim, à retirada desses fios das empresas que colocaram e que estão fazendo a utilização dos postes de forma à revelia ou sem contrato com a própria empresa. E no caso da não retirada, de não cumprirem com isso, a população pode ajudar de alguma forma? Sim, claro, a população sempre pode ajudar. Na verdade, esse mapeamento está feito e é necessário que a Energisa, quem vai fazer isso não é a empresa, é a Energisa. Não são as empresas provedoras, mas a própria empresa de energia, que vai realizar essa ação com a cooperação da Guarda Municipal, com a cooperação da IMUB e com a cooperação da SMTT. Vão ser dadas continuidades agora às ruas ali do bairro Coroa do Meio, depois avançando para Tancredo Neves, e a partir daí a gente já entra na cidade mesmo, porque o centro comercial é a zona onde tem o maior desconforto para a população. Então a gente espera que até o final do ano a gente já consiga pelo menos melhorar o aspecto da cidade e dar uma segurança maior ao cidadão. Perfeito. E com relação ao outro ponto que a gente citou aqui, que é o hotel que estava com abastecimento irregular de água, que também é um risco para a população, para os consumidores, como está o andamento? É a situação realmente da utilização de água de poço, né? E piora a situação quando ela é misturada com a água da empresa de distribuição. Então, o Ministério Público vai dar agora início a todo um processo de fiscalização, não só de hotéis, mas de estabelecimentos públicos e privados que hoje recebem consumidores, para que a gente possa avaliar, né, se realmente está sendo utilizada essa água de poço misturada à água da companhia ou misturada à água da empresa, agora Iguá, né, que faz a distribuição na rede domiciliar. Isso é de fundamental importância, porque a gente está preservando a saúde dos consumidores. Então, vamos iniciar com todos os hotéis ali da Orla da Atalaia e avançando, obviamente, para todos os espaços em que haja o recebimento de consumidores, de usuários.
E já tem um cronograma específico para essas inspeções? Nessa audiência que faremos agora, nós iremos conversar com a Revisa, que é a Rede de Vigilância Sanitária do município de Aracaju, para que a gente possa fazer esse cronograma de fiscalização junto com os demais órgãos e, a partir daí, fazer todo o processo de regularização. Já pedimos também à própria Iguá que faça esse levantamento através das contas de serviço, para que a gente possa monitorar a existência ou não da utilização domiciliar da água de poço. E agora vamos para o assunto da agência de turismo, que também causou prejuízos para os clientes. Como está o andamento, o que já foi apurado? Essa é a primeira sentença que nós recebemos, uma empresa que realmente atuou aqui no município de Aracaju, gerou graves prejuízos para várias pessoas, com pacotes turísticos comercializados que não foram cumpridos, e foi a primeira sentença que nós tivemos de conteúdo genérico, onde o juiz reconheceu o débito existente da empresa com relação a essas pessoas, ou melhor dizendo, que a empresa ela foi condenada a indenizar todas essas pessoas, que agora só terão o trabalho de liquidar os seus valores e executar, obviamente, a empresa, além do pagamento de um dano social de R$100 mil, que vão ser revertidos para a sociedade. Então, isso é muito importante, porque é a primeira decisão que nós temos do ponto de vista genérico, ou seja, reconhecendo o débito dessa empresa para com os cidadãos de Aracaju. A partir de agora, a realização, nós vamos comunicar a todos os usuários que formalizaram a reclamação no Ministério Público para que possam executar, então, assim, liquidar e executar os seus títulos. E pensando em todos esses casos, como a população ela pode formalizar denúncias, por exemplo, para que eles sejam resolvidos de forma mais ágil? Isso é muito importante, diante de uma decisão como essa, as pessoas devem procurar sim o Ministério Público todas as vezes que entenderem que estão sendo lesadas, para que a partir dessa manifestação a gente possa instaurar procedimentos administrativos na instituição e dar continuidade a todo o processo de investigação, até mesmo ao juizamento de ação civil pública, para que ela possa ser então restabelecido o seu direito. E logo no início do programa, Fábio perguntou com relação aos fios, de quem é a culpa? De repente seja uma pergunta também da população, de quem é a culpa desses fios soltos, expostos, porque para além de uma questão estética, como a senhora mesmo citou, tem a questão do risco à população. Veja bem, existe uma situação que toda empresa, provedora de internet, toda empresa ela tem que, para ter o compartilhamento desses postos com a Energisa, ela tem que pedir autorização através de um contrato. Ela firma um contrato e diz quantos pontos ela vai precisar estabelecer naquele poste, Então, diante desse contrato que é feito, ela pode fazer a utilização compartilhada com fiscalização da Energisa. Ocorre que em algumas vezes a empresa não tem um contrato, ela faz de forma clandestina ou até tem um contrato, mas faz pontos à revelia. Ela diz que está fazendo um ponto só e na verdade faz 2, 3. Então é nessa situação que a gente está atuando e que a Energisa a partir de agora também vai atuar com desligamento. Ótimo, obrigada pelas informações. E aí fica o alerta para toda a população, para todos os consumidores, para buscarem sempre empresas que sejam corretas e buscarem também os seus direitos da forma certa. Fábio, você quer fazer alguma pergunta específica para a promotora no momento? Não, apenas era essa pergunta de quem é a culpa, você já fez, lhe agradeço, quero apenas que você transmita, doutora Eusa, o nosso agradecimento. Diga ela que a gente vai criar um quadro aqui no Balanço Geral com a participação dela, porque todas as semanas ela está aqui e sempre falando de assuntos importantes para a sociedade. E diga no ouvido dela que segunda-feira eu fiquei encantado com a palestra dela, ela vai saber exatamente aonde. Valeu, Carla. Um abraço para você e para a doutora Eusa.